Tá. Bem-vindos a mais um debate-papo, aquela conversa agradável entre amigos, sempre de assuntos relevantes e se falando de uma forma edificante. Hoje nós teremos a presença do pastor Bruno, que é pastor na Alemanha, que tem pastoreado uma igreja na Alemanha. Estamos só esperando que ele possa entrar para que possamos convidá-lo a participar do debate-papo. Então estamos apenas esperando o pastor Bruno dar uma entradinha, né? E poderemos convidá-lo a participar do nosso debate-papo especial Brasil-Alemanha, né? Porque esperamos que não haja uma goleada da Alemanha contra a gente. De novo não, né? De novo não. Então, somente esperando mais um pouco, vamos verificar aqui se o pastor Bruno já entrou. Vamos ver. Ainda não entrou o pastor Bruno, mas daqui a pouco ele deverá estar entrando e nós teremos o prazer de recebê-lo. A proposta do debate-papo é termos uma conversa, aquele diálogo entre amigos, buscando assuntos que sejam relevantes e buscando sempre falar de uma forma bíblica, de uma forma edificante. Então estamos apenas esperando mais um pouquinho, daqui a pouco o pastor Bruno deverá entrar e aí nós poderemos convidá-lo a participar do debate-papo. Vamos esperar um pouco mais. Eles têm desenvolvido um ministério que inicialmente foi começado pelo sogro dele e pela pastora Vânia, que é prima da minha esposa, Luiziana, e eles dão hoje continuidade a este trabalho na Alemanha, junto com brasileiros num culto, digamos, bilíngue, em que falam tanto em português quanto em alemão. Ele e a esposa dele, Noemi, eles têm feito esse trabalho. Agora parece que ele já entrou, eu vou convidá-lo a participar. Enviamos então o convite, só aguardando que ele entre. Ele já está aí, já. Estamos só aguardando. Pronto. Agora já conseguiu. Agora sim. Conseguiu. Não. Tudo bem. Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certo. Eu estava falando um pouco aqui antes. Tá. É que você precisa entrar para eu poder te convidar, né? Mas, tá certo, graças a Deus, está tudo certo agora. Shakespeare sempre dizia, tudo está bem quando acaba bem. Então, se terminou bem, conseguiu entrar, está tudo ótimo, tudo ótimo. Legal. Eu estava dizendo que vocês têm um ministério na Alemanha, que é um ministério, inclusive o culto, corrija-me se eu estiver enganado, é bilíngue, né? É alemão Sim. E português, e que há muitos anos seu sogro foi para aí como missionário junto com a sua sogra, e você agora tem assumido esse lugar, vamos dizer, o manto passou para você, numa linguagem bem assembleiana, né? O manto Sim. chegou sobre seus ombros aí. E, Bruno, como é a realidade aí, a sua realidade? Conta um pouco
sobre o ministério, sobre a igreja, sobre você mesmo. A sua ascendência é italiana, né? Você deve ter, então, cidadania italiana e estando aí na Alemanha como cidadão europeu. Mas conta um pouco. Na verdade, eu sou bem lá de São Bernardo mesmo, do campo, né? Apesar de ter o nome aí né, o sobrenome italiano Nicoletti e o Conte também, né? Eu venho ali de São Paulo, de São Bernardo, e vim para cá. No caso é São Bernardo. São Bernardo, bem interiorzão ali. Bernardo, né? bem do interior, né? E eu vim para cá, na verdade, antes dos 16 anos, isso me facilitou a entrar aqui junto com a minha família, né? E então eu ainda continuo com a minha nacionalidade brasileira, mas já com visto permanente, né? Por estar aqui já há o italiano chama isso de soggiorno. Eu não sei como é na Alemanha, que é um equivalente ao green card, né? Isso, é o equivalente vamos dizer que pode ser, sim. Eu posso ficar aqui em tempo indefinido e ainda tenho a oportunidade também de estar tirando aqui o passaporte alemão, inclusive estou indo atrás disso, né? Que bom, que bom. E isso vai facilitar também algumas coisas. Mas, então eu cheguei aqui com 15 para 16 e foi um tempo, né, desafiador, né? Chegar com essa idade num país estrangeiro, totalmente diferente da nossa língua, da nossa cultura. Foi assim, cair de paraquedas aqui, né? Querendo, né? Também, lógico, porque eu vim para cá, inclusive, um ano antes, né? Para conhecer, para ver como que era. Só que eu fiz a besteira de vir no verão, então cheguei aqui, me apaixonei, vi o verão e depois vim para cá e conheci o inverno. Aí eu falei, opa. Finalmente conheceu o que é inverno de verdade, né? Isso, é verdade, porque aqui, apesar de ser aqui, a gente está em Karlsruhe, fica mais para o sul da Alemanha, né, perto de Stuttgart, né, que é considerado uma das cidades, vamos dizer, menos frias da Alemanha, chega a fazer, né, um inverno bem, para nós brasileiros, bem rigoroso, né? Então, cheguei aqui e aí foi um tempo de adaptação, né, e Deus foi preparando, né, um caminho, né, eu não imaginava estar aqui hoje onde eu estou, né? Recebendo esse manto, como você falou aí, para mim. O manto, né? Nunca tive, né, essa ambição, ou esse pensamento, né, por vir de uma família até... né, assim, meus pais não eram pastores, né? Eu venho de uma família, assim, que Jesus foi nos convertendo, né? Foi nos achando, nos encontrando durante que bênção. É que, digamos, é a mesma coisa. Eliseu vinha pelo campo, Eliseu tinha, eu imagino, um projeto de vida, né? Ele estava cuidando do campo, estava com as juntas de bois, estava com o carro de boi, trabalhando em tudo. E Elias vem com uma palavra de Deus para ele e a vida dele tomou outro rumo. Quando Deus, parece que ele nos sopra para outro destino. Talvez isso tenha muito a ver com você, né? Você tinha todo um projeto de vida e tudo mais, só que Deus entrou no teu projeto de vida. É verdade. Foi mesmo. Foi algo assim que eu cheguei até a fazer um semestre de engenharia eletrônica. Que interessante. Buscava ficar assim bem nessa área, no meu cantinho. Então quer dizer que você chegou
estudar um bom cálculo numérico, geometria analítica, pegou bastante de Fourier, Laplace, integral, derivada, né? Matrizes. Eu não imaginava que você era da exatas. Na verdade, eu não sou. Descobri que eu não sou. Bom. Bem, ainda bem, né? Ainda bem que descobriu que não era. Até hoje, com números, ainda tenho meus esforços aqui, mas a gente vence. Mas foi um caminho que Deus foi mostrando, né, com o tempo, e foi, né, abrindo as portas, né, resumidamente, desde a minha conversão, né, vieram palavras proféticas, né, a respeito disso. Glória a Deus. E foram se confirmando, né? Com o tempo eu fui entendendo também o que significava, né? Aquelas palavras que foram lançadas sobre a minha vida. Isso é muito bom. Acho que foi um ponto assim que chegou, né, quando o pastor Mário, né, o meu ex-sogro já falecido, né, já na glória, e a Vânia também, a sua esposa, eles chegaram aqui na Alemanha já como pastores na nossa igreja, foram participar de um congresso ali onde eu estudei no seminário teológico, e eles voltaram, né, com a notícia de que estavam orando, né, a respeito de jovens, para mais pessoas estarem ingressando ali e sendo, né, ali capacitados para abrir igrejas ou pastorearem igrejas. E assim, foi uma série de coisas, né? Mas ali eu posso dizer assim que foi o começo da caminhada realmente ministerial, né? Assim, foi um momento em Ou seja, você fez a formação teológica na Alemanha. Isso, fiz aqui no Seminário Teológico Pentecostal, aqui próximo de Frankfurt, né? E foi um tempo assim também bem desafiador, principalmente no início, que nós nós embarcamos juntos nessa, né? Eu e a Noemi, nós noivamos. Você e sua esposa, no momento noivos, isso, quando começaram. Isso, em 2010 nós noivamos e final de 2010 nós iniciamos no seminário, né? Juntos. E nós já fomos escolhidos assim de cara para fazer parte de um time missionário de viagem que ia viajar pela Alemanha inteira para fazer, né, evangelismo e servir nas igrejas, né? Então a gente já colocaram a gente na fogueira ali, né, vamos dizer. E nós tivemos uma experiência bem desafiadora, porque a Alemanha ali em 2010 por incrível que pareça, são 10 anos, né? Mas ainda era muito diferente, né, de hoje. No sentido, assim, da parte espiritual, vamos dizer, né? Não que hoje não seja ainda pesada essa parte espiritual aqui na Alemanha, na Europa, mas ali na época haviam muitas igrejas, mais igrejas ainda morrendo, né? Entendo. Em sua... Foi um quadro de, digamos assim, que a igreja entrou num declínio, né? Eles chamavam de pós-cristianismo, pós-cristã. Isso. A Alemanha... Agora, tem acontecido uma espécie de um ressurgimento em toda a Europa, um despertamento, um avivamento. Eu mesmo vi isso em países como a Espanha, países que antes você não via nenhuma placa de igreja evangélica, em Madrid, e eu caminhando por Madrid, eu encontrei 2, 3 placas de igrejas. Então você percebe que algo acontece. Na Itália, a mesma coisa.
houve, até na França, que é um ceticismo muito grande e um sentimento antirreligioso forte, você vê isso, vê o francês voltando a ir à igreja, o francês entrando para ou rezar ou orar, mas existe alguma coisa se movimentando. Como você disse, ainda há um ambiente. Mas na Alemanha, algo semelhante tem acontecido? Olha, nós vemos aqui ainda, lógico, muita coisa para se fazer, né? A Alemanha é um país, é um campo missionário muito grande, né? Que bom. Mas nós vimos, sim, uma mudança, né? Nesses 10 anos, assim, nesses 10, 16 anos, uma mudança positiva. Tem crescido, né, o número de igrejas. A nossa convenção, por exemplo, tem tido essa missão, né? A convenção que a nossa igreja, né, está Sim, que pertence. conectada, né? Ela tem tido essa missão de fundar igrejas, né? Hoje tem mais de 800 igrejas, né, do BFP. Uau, que bênção! E isso só da nossa convenção, que relativamente Isso assim, exclusivamente Alemanha? Exclusivamente aqui, na Alemanha. 800 igrejas? É um número. Há de se respeitar uma coisa dessa. Sim, são muito igrejas, né, pequenas, né, mas são igrejas que, né, estão ali fazendo o seu papel de levar o evangelho. Mas se você pensa em 800 igrejas, 10 pessoas por igreja já te dá 8.000 pessoas. Se for mais do que isso, se for uma média de 50 pessoas, vamos colocar uma igreja estabelecida com uma média de 50 igrejas, então não é nós estamos falando aí de 40.000 pessoas, já é uma expressão, já é algo que deve variar entre esse percentual de pessoas, né? Esse número de pessoas, melhor dizendo. Então, a Deus seja glória por isso. Particularmente, eu creio que igrejas pequenas, elas têm, às vezes, na multiplicação de igrejas pequenas, uma participação muito mais efetiva, né? São mais pastores, são mais ministros de louvor, são mais professores de escola dominical, são mais introdutores. Então, se você tem esse mesmo número de pessoas numa mega igreja, vão ser menos pastores, vão ser menos ministros de louvores, vai ser menos tudo, vai ser mais plateia, menos participação. Então, talvez até seja uma estratégia interessante isso. Não que a igreja grande, a igreja mega não tenha seu valor, sua importância, que obviamente tem. E o que a gente quer é que a Alemanha toda esteja servindo ao Senhor Jesus. E agora, vocês são jovens, você e sua esposa, ambos formados em teologia, ambos capacitados. Eu sei que vocês têm já arrebento, né? Já tem aí nenenzinho em casa. Pastor, jovem, pai, jovem. Como é a vida como um pastor jovem, um pai jovem, um marido jovem? Pastores, né? Porque é você e sua esposa. Vocês dois são devidamente capacitados a esse trabalho. E como você se sente, como você se vê, como são os desafios? Sim. Olha, agora como pastor, são 3 anos de experiência, né? Então é pouco, é bem pouco, né? Mas nesses 3 anos tem dado para perceber que a gente, por ser mais jovem, nós não podemos deixar de nos desanimar, né, por
por ser mais jovem, né, do que a maioria, né? Paulo mesmo diz, né? Ninguém despreze a tua juventude, né? Você é jovem, mas não é desprezível. Tá. Amém. Inclusive nós, como igreja, passamos recentemente por esse texto, né? Porque nós estamos lendo o Novo Testamento inteiro este ano juntos e acabamos de ler, né, Timóteo, segunda carta, primeira e segunda, e tem falado bastante nesse sentido também da juventude. Esse fala bastante comigo como pastor, né, de não né, deixar desanimar, mas se apegar à fé, se apegar à palavra, pregar a palavra, né, e trazer à igreja aquilo que realmente importa, independente da idade, né? E é um desafio grande para nós, né? Para mim, para Noemi, mas se nós, né, assim, seguindo firmes, cremos que, e Deus já tem mostrado isso, as pessoas acabam vendo que, na verdade, né, independente da idade, o mais importante é a nossa intimidade com Deus e o nosso intuito, né, daquilo que nós queremos fazer na igreja, né? E isso as pessoas acabam vendo, não tem jeito, né, de esconder, né? Então, isso aí tem sido um encorajamento para nós. E nós temos pessoas assim que tem, né, Deus tem trazido e já nos apoiado há muito tempo, né? Cooperadores. Então, nós temos vivido algo muito, muito abençoador, muito renovador no nosso meio. Inclusive, né, falando dessa parte de, né, igreja pequena, né, nós somos uma igreja pequenininha, né, em números no momento, mas o mais importante é que nós somos, né, uma igreja assim grande em paixão, em querer fazer a obra aqui nesse país, nessa cidade, expandir o evangelho aqui. Né? Você falou algo bem interessante, que é coisas impossíveis de se esconder. Jesus mesmo falou, não se edifica uma cidade num monte e se esconde essa cidade, né? Então, quer dizer, é impossível, foi algo que Jesus diz, é impossível edificar uma cidade do monte e escondê-la. Então, são coisas assim, fica tudo muito evidente. Se Deus está, e Ele está, então as coisas ficam bem evidentes. E o importante é isso, é Deus estar presente, Deus se manifestar, a paixão, essas coisas todas. Não, eu estou rindo porque eu estava meditando agora mesmo, né, um pouco antes de entrar na live aqui nesse texto. Em Mateus, né, ali Mateus 5. Da cidade edificada. E realmente, né, essa passagem tem tocado muito o meu coração, porque Jesus vem falar, né, nós somos sal e luz, né, e ele está dizendo ali que, né, nós somos um sal que deve salgar e uma luz que deve iluminar, né. É isso mesmo. Às vezes eu creio que nós perdemos um pouco o foco no sentido de realmente voltando para a igreja pequena ou igreja grande. Tudo bem. No sentido de se tem muito sal ou se tem muita luz, né? Ou se tem pouco sal, se tem pouca luz. Mas na verdade o que Jesus exige, quer de nós, é que nós não sejamos nem pouco nem muito, mas que nós salguemos e que nós iluminemos, né? Essa é a grande diferença. Amém, amém. Até para salgar, você tem que salgar na medida certa, né? Você tem que salgar na medida certa, porque se você salgar demais, atrapalha mais que ajuda. Eu digo que sal é uma coisa interessante, porque Jesus, ele coloca ênfase no sabor. Se o sal vier a perder o seu sabor, então,
sal, para dar sabor, ele não precisa aparecer. E às vezes a gente quer ser visto, mas o que Deus quer é que a gente seja percebido. Todo mundo sabe da presença do sal. Se não tiver o sal, você diz, falta sal. Mas você não precisa ver o sal para saber que ele está presente. Porque ele se faz presente. E é isso que uma pequena igreja, que uma pessoa mesmo, nós temos que ser aqueles que a nossa presença é percebida, se faz a diferença. Sabe que eu tenho um amigo que pastor, onde minha filha congrega em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ele é de família alemã, Walter Sommer. Então, eu tenho que combinar um dia do Walter Sommer estar aí com vocês, usando um trocadilho para somar, né? Estar aí junto com vocês na Alemanha. Eu e Luciana estamos orando, estamos pedindo a Deus uma data, que o nosso desejo é estar aí na Alemanha, né? Bem que o Luciana, do jeitinho que é, falta altura. Mas o resto ela é um alemã completo, mas falta altura para a Luciana. Mas, por exemplo, eu passaria fácil aí por um alemãozinho, né? Mas perdido na multidão. E me diz uma coisa, Bruno, essa experiência de sair, o inverno é inverno, né? O inverno é verdadeiro inverno. Embora onde vocês estão, pelo que eu entendi com a Vânia, na parte sul da Alemanha, né? Vocês estão mais para o sul, que a parte norte é bem mais fria. E você já passou por esses lugares aí do norte da Alemanha, no inverno, daqueles de metro de neve, ou mais de metro de neve? Então, passei já ali bastante frio, inclusive em uma dessas viagens, né, com o seminário, a gente teve ali em regiões do norte, inclusive bem próximo ali da Dinamarca, uma igrejinha também, né, ali quase na fronteira, e era inverno mesmo. E a gente foi, né, mandado, entre aspas, para fazer um evangelismo antes do culto ali próximo da igreja. Eu fico imaginando o ar livre, estacionamento, né? Do supermercado ali, num frio, e nós ali evangelizando, convidando para o culto, né? Então, eu experimentei aí esse inverno na EMI também, já dessa maneira, e assim, não é muito bom, não. Isso é literalmente entrar numa fria, né? Isso aí, vocês entraram numa fria no supermercado, no estacionamento. Que coisa, gente, que coisa. Mas tudo isso vale muito a pena. Tudo isso é maravilhoso. Poder pregar a Cristo é algo maravilhoso mesmo. E planos? Como estão os projetos, os planos? Assim, todo jovem pastor, eu creio que são ricos em planos, em projetos. Como é que você tem colocado isso para o ministério? Você diz uma igreja com paixão, mas quais são os seus planos? O que Deus tem impressionado o seu coração? Os meus planos são assim, eu sempre estou orando para que sejam bem alinhados com os de Deus, porque eu já me peguei por ser jovem, assim, né? Principalmente no início, no primeiro ano, né? Primeiro, segundo ano, já me peguei assim, fazendo os meus planos, achando que aquilo era igreja, por tudo que eu já tinha experimentado antes em estágios que eu fiz em outras igrejas. Né? Durante o seminário também nós tínhamos que fazer também alguns estágios em outras igrejas. Claro. Então, foi assim,
um tempo que eu aprendi bastante e claro, não teve só coisas negativas, mas muitas coisas positivas no sentido prático, no qual eu agradeço todos os pastores que estiveram comigo até aqui. E agora chegou um momento que, né, justamente a gente está fazendo essa live num tempo de renovação dentro da nossa igreja, onde nós temos buscado realmente simplesmente viver aquilo que Jesus exigiu de nós. Nós fizemos um ano praticamente de estudo bíblico, nos perguntando o que significa ser igreja, o que significa né, nós estarmos servindo, seguindo a Jesus, e tentando esquecer um pouco da tradição, daquilo que nós já havíamos vivido, o que é praticamente impossível, mas sempre nos deixando essa pergunta, né? Se a gente não tivesse nenhuma experiência com a igreja, somente a Bíblia nas mãos, como que nós seríamos igreja? Então, nós fizemos esse estudo por um ano e hoje já podemos ver alguns frutos disso. A nossa mentalidade a respeito de igreja amadureceu bastante. Tudo no estudo agora, da palavra, né? Estão estudando as escrituras. Muito bom. Porque uma coisa é a pessoa ter, digamos, uma informação. E ela tem a sua formação. Mas ela também pode alcançar uma revelação, que faz uma grande diferença. A informação, a formação, jamais devem ser desprezados, de forma alguma. Você tem uma boa formação, uma boa informação. Aliás, quanto mais bem informado e mais bem formado, melhor, né? Porém, você tem revelação, aí que já começa a ser uma coisa de Deus diretamente para você, como diz, não foi carne e sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Aí a coisa segue um outro caminho. É interessante essa decisão de vocês de começar pelo melhor começo, que é a palavra. Amém, amém. Nós queremos agora não perder o foco, vamos dizer, né? Porque amém. Não perder esse foco de estar apegado sempre a ela, porque acho que é o nosso alimento, é o nosso é a lâmpada, né, para os nossos pés. Amém. Então, ela é que vai estar dando direcionamento e assim o projeto, o plano é conseguir sempre estar focado nisso. E eu creio que Deus vai dando cada passo, né? É lógico que a gente, né, como todo pastor e todo cristão sonha em alcançar o maior número de pessoas possível, né? Amém. Isso, amém. Com certeza está no nosso coração, né? E temos prosseguido agora esse caminho de uma maneira Mas a base é importante. De uma maneira essencial. Você, para construir um grande edifício, por mais que tenha feito pouco tempo de engenharia, ninguém tem dúvida que o alicerce é essencial. Ou seja, quanto mais forte, quanto mais profundo, quanto mais sólido o alicerce, mais pode se construir, mais pode se edificar, mais alto pode ser a construção. E pelo que eu vejo, vocês escolheram muito bem. Agora, uma pergunta, como é que vocês estão fazendo? Como é isso de alicerçar na palavra? O que é que vocês estão fazendo? Então, agora nós estamos fazendo bastante encontros, né, com estudos, né, encontros
Bom, agora, na verdade, a gente está em quarentena. É lógico, lógico. A segunda onda, eu sei. Aqui no momento está bem complicado, né? A Alemanha tem subido bastante os casos, nós voltamos para os cultos online, né? Desde o sábado passado. Nós tínhamos saído dessa quarentena, vamos dizer assim, como igreja, em final de junho. Começamos a fazer os cultos presenciais com todos os cuidados, e agora voltamos para os cultos online. Então, o desafio agora vai ser continuar, né, não perder o ritmo que a gente estava, de encontros, de estudos na palavra. E no momento agora nós estamos assim fazendo encontros com grupos de pessoas onde nós lemos a palavra, onde nós refletimos, compartilhamos, né, e oramos a respeito. E nós temos feito assim no momento online. E agora exatamente e agora exatamente esse final de semana tivemos o primeiro encontro também de membros, né, onde nós entramos juntos em compromisso com Deus, uns com os outros, para como igreja tá seguindo esse caminho de estar na palavra. Então, nesse tempo, nós vamos pedir também bastante orientação. Já começamos hoje, como igreja, um tempo de jejum, oração. Amém. E um dos pedidos tem sido estratégia e visão, né, para que Deus dê aí interessante isso para nós mantermos essa. Sabe que aquele pastor que foi pastor da Igreja Batista de Chicago, uma igreja enorme, se eu não me engano, 25 mil membros, Bill Hybels. Bill Hybels tinha esse costume, né, de uma espécie de uma carta de intenção, uma carta de membresia, onde havia o compromisso do membro, uma coisa de uma mentalidade talvez não brasileira, não latina, mas bem anglo-saxã, bem americana acima de tudo. As pessoas iam e ele no primeiro, acho que era, se não o primeiro domingo do ano, mas tinha um dia que era chamado Culto da Visão, onde ele, como pastor, presidente do ministério, falava sobre a visão toda da igreja e todos estarem na mesma visão. Isso é algo interessante. Eu não sei se você já teve oportunidade de ver alguma coisa do material do Bill Hybels. Existe um livro muito bom, Liderança Corajosa, de Bill Hybels. Sim. Vale a pena, vale a pena. É um bom estudo, principalmente porque Bill Hybels passou pelas dificuldades. Ele não foi pastor de igreja de êxito e grande a vida inteira. Ele mesmo disse que desconfiou que ele estava ficando maluco quando ele começou a ficar preocupado com o lápis que estava comprando. Então, é só pastor que tem igreja pequena, que tudo é contado nas moedas, é que entende o que se preocupar com lápis, né? Então, sim, mas, é verdade, sim. Quer dizer, vocês estão assim comprometidos agora com uma campanha de jejum? Isso, nós entramos agora num tempo de jejum, mas nós fizemos alguns períodos, 4 períodos, e cada um se comprometeu num desses períodos estar jejuando algo, né? E nesse tempo também, lógico, com o objetivo de entrar em oração pelos pedidos que nós assim colocamos juntos para estar no mesma visão, mesmo espírito ali de intercessão e ouvindo também de Deus, né? Tendo essa revelação também que você também comentou antes, né? Eu creio que Deus vai estar falando bastante
nesse tempo, né? Encorajei a cada um também a estar anotando aquilo que Deus vai estar falando, e nós, no final então desse processo, vamos estar aí compartilhando mais uma vez o que Deus está falando. Amém. Glória a Deus. É muito importante, eu creio, cada pastor ter palavras específicas, chamemos de direcionamento, é uma forma de se chamar, divinos, né? É aquela coisa de Deus está me falando. Eu comparo isso à situação que Jesus, do barco de Pedro, pregou às multidões. Mas depois de pregar às multidões, ele virou-se para Pedro e deu uma palavra para Pedro. A pregação, o sermão, a mensagem foi para todos, e não estamos diminuindo o valor da mensagem, da pregação, muito menos de Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como crerão se não houver quem pregue? Então, Cristo havia pregado, mas a pesca milagrosa, o milagre aconteceu de uma palavra direta, Pedro. Ponte ao lado, lança as tuas redes e colherás. Interessante que colherás, né? Colherás, porque quem pesca, pescarás, mas Jesus disse, não, você vai colher. Você vai colher. Então, porque ele estava semeando em fé. Pedro ali, lançando, e de certa maneira ele semeou o barco, né? Se a gente, numa linguagem bem nossa, ele emprestou o barco, Jesus usou o barco, e Jesus agora dava os frutos para Pedro. Então, a nossa oração aqui também, você tenha essa palavra direcionadora do próprio Jesus para o seu barco, para a sua igreja, que Amém. Indubitavelmente uma pesca maravilhosa acontecerá. Porque você Amém. colhe de tudo que você está semeando. E assim, digamos, perdoe-me a pergunta, mas filho, de que idade? O Luca está com 1 ano e 2 meses agora. 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses, é mais ou menos o meu neto caçula, né, o Isaac. É mais ou menos isso aí. Isso, E aí, como é que é o Luca? Pesadão, grandão? Como é que ele é? O Luca já está... Nossa, ele está... não precisa nem de biotônico aqui, está comendo bem. Tá comendo... ele está crescendo, graças a Deus, com saúde, inteligente, né? E, assim, trazendo uma alegria muito grande, não só para nós como pais, mas para toda a família. E ele faz lembrar quem? Faz lembrar a esposa? Faz lembrar o pai? Na beleza, espero que a mãe, né? O pai. E o pai... mas você é bem afeiçoado também, né? Amém, obrigado. Amém. E será que vai puxar o Mário? Que o Mário era alto, né? Era grande. Ele acho que vai puxar aí, porque já é bem grandinho já, né? Então, ele está crescendo, tá aqui, é o nosso alemãozinho, né? Porque depois vai crescendo, vai aprendendo as coisas aqui, vai entrando ele já é da terra, né? Ele já é da terra. Esse aí vai falar alemão bem mesmo. Melhor do que a gente. Não, eles são fantásticos. Mas a nova geração. Falando nisso, assim, também é uma coisa incrível, né? Vocês já passaram, já também, né, todos os pais já passaram por isso. Eu estou passando por isso agora, né? E eu sempre ouvi falar que a criança absorve muito
E só que agora eu tô vendo, né, na pele ali. Então é incrível ver também o envolvimento dele. Com 1 ano de idade, ele participa de todos os cultos, né? Então praticamente ele está ali, né, vendo, convivendo com a gente dentro da igreja, e de ver o quanto ele já absorveu com 1 aninho de idade. Ele já louva, já levanta as mãozinhas, já fala amém, né? Já gosta de participar do louvor, né? Com a música, ama a música. Então, é uma bênção, né? Muito gratificante ver os nossos filhos, né, crescendo já com essa mentalidade, com Jesus. Criados na casa do Senhor, né? Criados na casa do Senhor. E que a Bíblia fala, ensina o teu filho o caminho que deve andar, mesmo sendo velho, não se desviará dele. Isso é uma das promessas mais lindas para aqueles que de fato ensinam. Amém, amém. Ensinar os filhos é uma segurança que dá. Muitas pessoas que falam de famílias de pastores, jovens que infelizmente se desviaram, mas particularmente, eu vejo uma coisa interessante de como Deus é fiel, que mesmo nesses lugares que acontece isso, Deus sempre vai atrás e resgata. Que a palavra do Senhor sempre é mais poderosa. Aquela semente que lança-se é sempre mais grandiosa. Ela prevalece. Essa é a expressão. Prevalece sobre tudo e sobre todos, porque é a palavra do Senhor. E ela está com essas crianças. Eu gosto muito, eu sou apaixonado por crianças. Eu creio que Jesus era apaixonado por crianças. Nós não temos uma ideia assim, mas eu imagino que os discípulos, para quererem afastar as crianças de Jesus, as crianças deviam estar fazendo o que crianças fazem. Então, nós não temos uma ideia de uma criança se pendurando no pescoço de Jesus, mas isso é algo perfeitamente natural. Alguma criança puxar a barba de Jesus, que Jesus não fazia a barba da forma ocidental, como nós fazemos, que temos para aparar, deixar ali. Era uma barba judaica, comprida. Poxa, é uma tentação muito grande não puxar a barba de Jesus, não puxar o talet de Jesus. E os discípulos ali, talvez aflitos, querendo afastar, não perturbem o mestre. Se não perturbem, é que estavam fazendo algo perturbador, né? E Jesus diz, não, deixa as crianças. Eu acho interessante isso, que é quase que dizer, deixa as crianças serem crianças. Que crianças façam criancices é natural. O que me preocupa é quando adultos fazem criancices. Aí é que é diferente, né? Mas crianças serem crianças, parece que Deus aceita muito bem, né? Muito bem. E elas, como você disse, elas louvam. Luca participa, né? Participa. Ele já fez alguma coisa assim diferente? Ele já está, né, levantando as mãos, né? Já está... É pentecostal, menino. Inacreditável, assim, né? Inacreditável, porque a gente acha realmente que elas não entendem muita coisa ainda, mas já desde cedo absorvem e aprendem muita coisa, né? E eu acho que para nós, né, como pastores, né, eu acho que o jeito mais natural, vamos assim dizer, de ensinar é colocar elas no nosso dia a dia, né? Elas estarem presentes nas nossas ministrações, mesmo em casa, no momento que nós estamos, claro, né, louvando, é muito importante. Isso tenho visto mesmo. Acima de tudo em casa, né? A casa, ele tem que ver o
o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma fé na igreja e em casa. Exatamente, exatamente. Isso daí eu tenho experimentado, não só ouvido agora. Isso é uma bênção, é uma maravilha poder viver assim. Então, vocês estão experimentando a juventude ministerial, digamos assim. Vocês são jovens, num jovem ministério, e a juventude, a Bíblia mesmo fala, é a força, o vigor da vida, o momento na vida em que se pode construir muita coisa, porque o grande reverendo Omar Cabreira, um dos pais do avivamento na Argentina, ele dizia, você quer renovação? É muito fácil, juventude. Jovens estão sempre prontos a fazer algo novo. Então, se você quer uma renovação na igreja, vá direto na juventude. Não é que pessoas maduras não possam fazer. É que os jovens estão mais propensos a fazer algo e algo novo. Então, se a gente quer renovação, usa jovem. Disse que foi o segredo. Ele abriu, não sei se cerca de 140 igrejas na Argentina. Um ministério só abrir isso, e algumas igrejas bem grandes mesmo. A igreja dele mesmo, que em Buenos Aires eu estive, um teatro bem grande, hoje dirigida pelo filho dele, Omar Cabreira Júnior. Então, vocês têm tudo para fazer uma grande obra para glorificar a Deus. Amém, amém. Isso é. Queremos e toda a glória a Ele. Amém, amém mesmo. Né? Eu vou pedir a você, nós estamos quase no final agora da live, né? Estamos quase no final da live, quase já completando 1 hora que o Instagram nos permite, mas que pudéssemos agora abençoar a Alemanha, abençoar o seu ministério, abençoar sua esposa cujo nome é Noemi, não é? Então, Noemi. E que seja, né? O nome Noemi é um nome fantástico, que significa ditosa, feliz, cheia de vida, cheia de alegria, de contentamento, de realização. Ditosa mesmo, é a melhor tradução de Noemi. Tanto que Noemi chega para todos da cidade, né, de Belém, lá, quando ela retorna, ela diz, não me chame de Noemi, me chame de Mara, que significa amarga. Né? E o interessante é que a Bíblia continua e ninguém chama ela de Mara. Né? Interessante. Ela foi a única que se chamou de Mara, porque ninguém chamou. Eu brinco com Noemi e eu digo, uma vez que o teu destino profético é estabelecido por Deus, nem você consegue se livrar dele. Então, quer dizer, vai ser Noemi, vai ser ditosa. É a minha oração pela Noemi, né? Que a Noemi seja ditosa, cheia de vida, cheia de alegria, cheia de felicidade. Que é como a Bíblia diz, minha boca se encheu de riso, né? O coração de alegria. Que seja assim realmente na vida de vocês dois. É minha oração, abençoando a Alemanha e abençoando a vocês. Como eu disse, nós temos planos de estar aí com vocês. Não sei se eu consigo aprender alemão até lá, mas a gente, pelo menos, fala. Dá um jeito, dá um jeito. Pronto, já está ótimo. Tem uma palavrinha também que é exato, Genau. Renal. Pronto, ok. Tá ótimo. Então tá, com esses dois já vai.
Isso. Cavaleiro, eu vou te multar, Iá. Não. Aí não diga, Iá. Não diga, Iá. Mas graças a Deus, Deus é bom. A gente já está com muita expectativa para esse tempo. Quando vocês estiverem aqui, para a gente vai ser uma grande alegria. E amém. Poder conhecer pessoalmente, né? E ver o fruto da pandemia, porque eu creio que nesse tempo, claro, de tantas coisas ruins, Deus tem aproximado muitos. Amém. E peço a Deus que colocou vocês aí no nosso caminho. Deus é bom, Deus é bom. E como eu disse, vamos ver se eu convenço o meu amigo alemão, né? Esse fala alemão mesmo. Para poder, aí vocês vão ver bem olho azul, bem branquinho, nariz fino, é tudo bem alemão, bem alemão. Walter Sommer, excelente pessoa também, né? Que eu creio que a gente vai estar constantemente com vocês e apoiando a vocês, né? Que Deus possa abençoá-los aí. E eu quero agradecer a sua participação. E agradecer a Noemi, agradecer a Vânia, né? Agradecer a igreja. Qual é o nome da igreja? A igreja, bom, em alemão é Internationale Christliche Gemeinde. Igreja ou comunidade, né? Mas ao pé da letra, cristã internacional, né? Aqui de Karlsruhe. Você sabe que existe na Itália uma internacional cristã? Pastor Silvano Lilli, John McTernan. John McTernan é uma das figuras do pentecostalismo históricas que abriu uma... Olha, Deus deu uma unção aí para vocês, para dar um nome desse, é um baita ministério, é um grande ministério. Que Deus faça vocês assim prosperarem como fez esse ministério prosperar. Tá? Bruno, muito obrigado, um grande abraço, um beijo grande na família e especialmente no Luca. Né? Chama o quê? Luquinha, Lucão? Obrigado. Por enquanto é Luquinha. Tá bom, tá legal. Está se tornando Lucão. Tá muito certo. Obrigado vocês todos aí. Um beijo, um abraço para vocês. Tá, obrigado. Deus abençoe. Um abraço, então. Um abraço.